Então, irmãos, boa tarde. Eu venho gravar esse vídeo aqui bem rápido para você tentar fazer um resumo do que nós conversamos na nossa videoconferência e que você, que é secretário comunitário, por acaso, por algum motivo, não pôde participar da videoconferência. Então, nós conversamos muito sobre a nossa vida fraterna, né? Porque a nossa principal missão enquanto secretaria comunitária é a vida fraterna, é o fomentar a vida fraterna. Então, o que foi que nós conversamos? Eu vou tentar fazer um resumo aqui do que nós conversamos nessas videoconferências. Então, nós falamos o quê? Nossa principal missão é fomentar no seio da comunidade o ser família, né? Então, por que a gente precisa fomentar no seio da comunidade o ser família? Nós sabemos que Deus, ele nos uniu como um povo. Deus, ele nos uniu como um só corpo. Nós somos uma família, né? A missão onde você está, a sua célula comunitária, a sua casa comunitária é a sua família. Então nós temos aqui um grande desafio, que é fazer com que os nossos irmãos da nossa missão olhem uns para os outros como quem se olha para alguém que pertence a si, ou seja, como alguém que pertence à sua família. Né? Esse é um grande desafio nosso, porque não é só você, secretário comunitário, olhar para o seu irmão como alguém que lhe pertence, que é da sua família, mas é fomentar isso no seio da comunidade. E aqui nós lançamos 4 desafios. A gente isso aqui eu vou falar para os novos, né? Porque os antigos já sabem, isso a gente já conversa há muito tempo, que a vida fraterna, ela não é somente comemorar os aniversariantes do mês, fazer um lazer, né? Fazer comemorações, encontros, é também, mas é muito mais do que isso, né? Então, é importante que você continue fazendo ações, se você está fazendo cartãozinho, né? Por aquele site lá que colocaram aí nos grupos da secretaria. Muito importante celebrar aniversário de casamento, de celibato, de ordenação, celebrar o dom da vida dos irmãos no seu aniversário, isso é muito importante. Isso deve ser comunicado a todos, né? Isso deve ser um movimento da comunidade, não somente um movimento da secretaria comunitária. A secretaria comunitária tem que fazer com que a comunidade local se envolva, né, na celebração da vida daquele irmão. Então, isso aí é importantíssimo e você deve continuar fazendo. Mas nós elencamos 4 desafios, né? 4 grandes desafios para vocês. O primeiro desafio é saber quem são os enfermos da nossa missão. Nós temos aí uma pandemia que nós estamos enfrentando, né? E que muitos estão adoecendo. Aqui na diaconia, muitos adoeceram. E nós ontem, graças a Deus, tivemos a graça de receber a nossa irmã, que passou muito tempo internada, a Elza, né? Inclusive ficou na UTI, mas ela voltou, tá bem, graças a Deus, está em casa, se recuperando, continuando o seu processo de recuperação, mas está em casa, não tem mais aquele estado grave, né? Bendito seja Deus. E nós sabemos que muitos irmãos estão infectados, estão se infectando e poderão vir a se infectar, né? Temos aí uma previsão do Ministério da Saúde do pico ser agora em maio e junho, né? Então teve um novo estudo que o pico, eu vi hoje uma reportagem que o pico vai ser início ali de junho, né? Final de maio, início de junho. Então, saber quem são os enfermos da nossa comunidade. Não só os que contraíram coronavírus, né? Porque as outras doenças permanecem, né? Não é porque o coronavírus apareceu que as outras doenças deixaram de existir, né? Mas saber quem são os nossos irmãos que estão enfermos. Para quê? Tanto para a gente auxiliar eles em alguma necessidade, movimentar a comunidade em favor daquele irmão, como também para montarmos uma rede de intercessão em favor desse irmão. Isso aí é muito importante, a comunicação da secretaria comunitária, de dizer, vamos rezar pelo nosso irmão fulano de tal, que está doente, que está com isso, com aquilo outro, vamos fazer um terço,
vamos rezar juntos o texto da misericórdia, vamos rezar no rosário, vamos rezar em todos os momentos. Por quê? Porque quando eu começo a envolver a comunidade para rezar, para se importar com aquele irmão, a gente se envolve. Aqui nós nos envolvemos muito com essa nossa irmã que estava internada. Até os meus filhos aqui ontem, quando ela chegou, nós fomos ali para a janela vê-la e eles felizes porque ela tinha chegado. Por quê? Porque nós estávamos rezando pela Elza todos os dias, inclusive na bênção dos alimentos, né? Então toda a diaconia passou a rezar por ela, a ter o texto da misericórdia por ela, né? As missas, colocá-la na intenção. Então isso é muito importante. É um grande desafio nosso, né? O primeiro desafio que a gente lança para vocês. O segundo desafio, saber quem são os membros da nossa comunidade local que pertencem a um grupo de risco, né? A gente vê aí as reportagens que pessoas dos condomínios, né, até das favelas, né, de tantos lugares, os vizinhos, estão se mobilizando aí para ajudar o irmão que é do grupo de risco ou que tem um parente na sua casa que é do grupo de risco, né, que aí no supermercado, aí numa farmácia, aí pagar uma conta, aí resolver alguma coisa, né? Então, tem pessoas no nosso meio do grupo de risco, ou que tem parentes que são do grupo de risco. Por exemplo, tem pessoas que moram com os pais que são idosos, e essa pessoa ela não pode contrair o coronavírus, porque ela cuida dos pais, né? Então, é importante que a gente saiba quem são, e a gente movimente a comunidade em favor também desses irmãos do nosso grupo de risco. Esse é o segundo desafio. Um terceiro desafio são aqueles que passam por necessidades materiais. A gente sabe que o Brasil está entrando em recessão, está em recessão. O mundo está em recessão financeira, econômica. Então, nós temos aqui dois grupos de pessoas que nós devemos nos preocupar mais, né? Que são os autônomos, que recebem de acordo com o que trabalhou, né? Durante aquele dia, ou aqueles 15 dias, ou aquela semana. E tem aqueles que já estavam desempregados antes do isolamento social, né? Então, nós precisamos ter uma atenção. E aqui a atenção que eu falo não é somente tirar para ajudar a esse irmão, não é somente tirar do caixa da secretaria comunitária e dizer, a gente não tem mais, não temos mais dinheiro para dar, nosso caixa se esgotou. Não é isso, é muito mais fraterno movimentarmos a comunidade, movimentarmos uns aos outros, movimentarmos os irmãos em favor uns dos outros no despojamento. Eu me despojo até do pouco que eu tenho em favor daquele que necessita mais, né? Então, se você tivesse na sua família um parente seu, né? Se eu tivesse na minha família uma irmã minha, um irmão meu, minha mãe passando por necessidade, eu ia tirar de mim para dar para ela, mesmo não tendo muito, mas eu ia tirar de mim. E eu acredito que todos nós faríamos isso. Então, precisamos gerar na comunidade também esse olhar de que o meu irmão necessita mais do que eu. O meu irmão está precisando mais, eu posso me despojar, né? Eu posso, às vezes, me despojar de um valor que eu tenho para pagar uma conta daquele irmão, ou para ir no supermercado, ou para comprar um remédio que ele necessita, ou que um filho seu necessita, enfim. Nós precisamos gerar esse movimento, até porque a gente sabe que os caixas de vocês não são tão folgados, né? Isso não quer dizer que vocês não possam tirar do fundo o valor para auxiliar os irmãos. Pode sim, né? Contanto que esteja ali dentro do seu fluxo emergencial, não deixando de fazer os repasses dos 10% e dos 45%. Vocês podem ajudar os irmãos, inclusive tirando do escritório, fazendo repasse do escritório para o fundo, né? Não deixando o valor total do escritório no escritório, mas podendo repassar, tirando ali só o custo exato do escritório e repassando o restante para o fundo. Nós estamos fazendo isso aqui na assessoria comunitária, né?
Então, esse é um terceiro desafio nosso, os necessitados. Vocês entenderam que existem os enfermos, que nós vamos montar uma rede de intercessão e vamos comunicar à comunidade que aquele irmão está enfermo e vamos interceder, movimentar a comunidade junto ali com o RL, com os formadores comunitários. O segundo é o grupo de risco, as pessoas que são do grupo de risco ou que têm parentes que são do grupo de risco, que nós vamos movimentar também a comunidade para ver quem pode auxiliar. O terceiro é os necessitados materialmente, né, que também é um movimento da comunidade em favor daquele que é necessitado. Claro que existem aqueles que têm vergonha de dizer que está necessitado, então nós precisamos respeitar a posição desse nosso irmão, a postura dele, né? Precisamos respeitar. Ele não se sente à vontade de dizer para todo mundo que está necessitado. Mas nós podemos dizer, olha, tem um irmão nosso, ele não quis se identificar, mas está passando por necessidade, vamos lá, ele está precisando disso, daquilo, quem é que pode ajudar, certo? E tem um quarto desafio, que são aqueles irmãos que passam por questões psicológicas. Já tínhamos, né, muitos irmãos com problemas psicológicos na comunidade, infelizmente. Né, muitos que já tinham depressão, já tinham ansiedade, já tinham síndrome do pânico e que nesse momento de pandemia pode estar aumentando, né, pode estar crescendo. A gente vê que está crescendo o número de depressivos no mundo. Como também pessoas que possam estar adquirindo algum tipo de doença psicológica, né? Algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão. As pessoas que moram só, precisamos ter atenção a essas pessoas que moram só, né? E uma outra questão são aqueles que têm problemas de relacionamentos nas suas famílias ou nas suas casas, feminina e masculina. Né? Tem pessoas que têm problemas de relacionamento e podem estar vivendo sofrimentos incríveis, né? Podem estar vivendo sofrimentos enormes e nós precisamos ter muita atenção a esses irmãos, né? De se fazer presente na vida deles. Estou tendo aqui uma interferência, gente. Não tem jeito, aqui em casa não tem jeito, viu? De não ter interferência. Mas voltando aqui. Nós precisamos ter atenção a esses irmãos, né? Eu não sei vocês, mas com tudo isso que aconteceu, assim, no início, eu achei que eu fosse surtar, né? De tanta adaptação, de tanta coisa nova junto, e que a gente tinha que se adaptar rapidamente a uma nova forma de vida, e tudo se atropelando ali, porque tudo era urgente, tudo era rápido, tudo. Então, foi muito difícil ali. Ainda não está sendo tão fácil, mas no início foi mais difícil ali para mim, né? Essa adaptação. Então, pode ser que tenham irmãos que estejam sofrendo, né? O número de divórcio tem crescido no mundo, né? Então, nós temos irmãos que estão passando por sofrimentos que às vezes não é doença, que às vezes não é necessidade material, que às vezes não é um parente que tem grupo de risco, mas é um sofrimento nos relacionamentos ou por uma questão psicológica, né? Ou por alguma ansiedade que possa estar sendo adquirida, uma síndrome do pânico. São muitas notícias difíceis, né? Aqui no Ceará o governador já decretou um lockdown, né? Então a gente vai ficar mais isolado ainda. Então, assim, não sei onde vocês estão, como é que está sendo, mas eu acredito que muitos de nós estejamos passando por momentos muito difíceis, né? E tem irmãos que têm problemas sérios e a gente precisa chegar junto. Ok? Então foi isso que a gente conversou nas videoconferências. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode nos procurar, pode procurar a Leide, a Fabiana, que é por quem você é acompanhado, que aí nós podemos ajudar você, ok? Tudo ok para a nossa Semana da Unidade. Depois nós vamos mandar as orientações para a Semana da Unidade. Um grande abraço, Deus abençoe. Shalom.